Galera, o bicho tá pegando feio, mas feio mesmo. E tem uma questão aqui que é basicamente uma revelação desse Rodrigo Bueno. Eu vou mostrar pra vocês hoje o áudio, uma coisa estarrecedora. Eu nunca ouvi, na minha vida, eu nunca ouvi nada tão pesado, profundo e que nós temos que ter uma revelação. Nós temos que saber da verdade, é uma coisa impressionante. O pau tá quebrando no time de São Paulo, o bicho pegou mesmo. O Carlos Belmonte, que almoçou hoje com o Júlio Casares, ele dá uma entrevista, mas assim, absolutamente comprometedora pro Júlio Casares, uma coisa pesadésima, que eu fico assim, estarrecido que o São Paulo chegou nesse nível. Agora, isso aqui que o Rodrigo Bueno tem feito aqui agora, isso aqui tem que vir a verdade pra gente. E eu vou mostrar pra vocês porque é gravíssimo, sem drama nenhum, é gravíssimo o que eu vou colocar aqui hoje, impressionante, eu nunca na minha vida eu vi algo assim. O Júlio Casares segue recebendo protestos absurdos e não deve aguentar ficar mais no cargo dele no São Paulo. Luiz Gustavo, ele foi assim absolutamente heróico, ele expôs, tirou assim a sujeira debaixo do tapete e foi histórico e tem sido ainda, e nós vamos conversar principalmente sobre investimento, e a entrevista do Belmonte ela é também absurda. Gente, vem comigo aí, ó. Chega nesse likeão pra dar aquela moral, porque é importante e o negócio você vai ver que o bicho vai pegar. E eu vou começar com isso aqui, tá? Eu vou começar com isso aqui, não tem enrolação nenhuma. Então chega nesse likeão já aí, vem comigo, se inscreva no canal, faça parte dessa família que só cresce, beleza? Só pra contextualizar, Rodrigo Bueno é um jornalista que trabalha na ESPN. Ele tava no canal aqui do Nivaldo Prieto, que é outro jornalista. Os caras se juntaram na internet aí pra trocar uma ideia e aí se liga no que vai sair. A imagem eu veu deixar meio de lado que eu quero pôr no microfone, que eu não tô nem fazendo edição. Ó, pôr do começo, vai. Informações de bastidores do São Paulo. Eu tenho Bastidores São Paulo. Conhecidos, fontes na situação, na oposição. E as coisas que eu sei, já me passaram do São Paulo, são terríveis. São terríveis. Assustadoras. Olha lá. Muita coisa que já saiu, é verdade. E tem coisas que ainda não saiu na mídia, na grande mídia, do São Paulo, que são apavorantes. Olha isso. É uma administração desastrosa sobre todos os aspectos. Então, assim, eu não tinha nada contra o Casares, eu não tenho nada, aparentemente, contra nenhum dirigente. Só que, na gestão dele, a dívida multiplicou, quase dobrou praticamente, passou de 1 bilhão. Ele continua com uma fala completamente equivocada, achando que a solução, a salvação do São Paulo é essa venda de parte da base, de 30% da base. Não é assim. O Palmeiras se reinventou, não terceirizou a base pra ninguém. O Flamengo também tá muito bem com a base dele e não repassou pra nenhum magnata estranho. O Casares é muito ligado, alinhado com a Galápagos, para que ele quer de toda forma Galápagos no São Paulo. E a solução e não é essa. É uma decepção muito grande, porque ele tinha que ter feito os ajustes para o São Paulo entrar nos trilhos, e o São Paulo nunca esteve tão perdido na sua história, de forma administrativa. E olha que o pessoal vai lembrar de 35, que o São Paulo durante alguns meses fechou o departamento de futebol. As pessoas falam que o São Paulo faliu ali, foi até uma questão mais política, de visão. São Paulo tinha um timaço na época, né? Tinha mercado, dinheiro. Mas aqui já foi. Na história inteira do São Paulo, que está perto de fazer 100 anos, 2030. Nunca tivemos assim, né? Se reconstruir. Olha aqui. Essa parte aqui, ó. São Paulo são terríveis, são assustadoras. São terríveis que ele recebe. Muita coisa que já saiu, é verdade. E tem coisas que ainda não saiu na mídia, na grande mídia, do São Paulo, que são apavorantes. Olha isso. Coisa... Cara, o que tá acontecendo? Coisa que não saiu na grande mídia. Nós não temos a informação, que são apavorantes. Por exemplo, vamos lá. Vamos primeiro começar pelo Rodrigo Bueno, que é um eu ia falar um fofo. O cara é gente boa pra caramba, tá? Esse cara aqui eu adoro ele. É um dos poucos jornalistas que eu realmente gosto de verdade. Tem uns aí, mas esse aqui eu gosto de verdade. E eu, pra gostar de um jornalista, não é tão simples não, hein? Porque os caras, eles tendem a não curtir que caras, assim como eu, passem informações do São Paulo também. Isso é pra eles. Eu respeito o lado deles também, surgiu. Agora, esse Rodrigo Bueno aqui, ele não parece assim, parece um puta cara legal. E eu acho que ele é um cara interessado no São Paulo, um cara bacana demais. Só que ele é jornalista. Então, como assim ele tem informações de coisas assim aterrorizantes, ele tem que passar isso pra gente. Ele é o jornalista, ele tem informação. O papel dele, com todo o respeito do mundo, quero sucesso demais pra ele, mais que pra todo mundo. Só que assim, o papel dele não é simplesmente comentar futebol.
O papel do comentarista de futebol ele pode fazer com toda a tranquilidade do mundo, ele tem capacidade para isso. Comentar futebol, mas se ele é jornalista e ele tem informação, ele tem que passar isso pra gente, cara. O que é tão aterrorizante, tão assim devastador que nós não estamos sabendo? O que tem debaixo do tapete que o São Paulino não sabe e precisa saber urgentemente? Algumas coisas surgiram na mídia, realmente, né? Dívidas alarmantes, uma dívida aumentando, déficit, piorando a situação do São Paulo. Você tem um departamento médico defasado, se é que pode dizer assim, parece que é. Um Júlio Casares aí sendo agora perseguido pelos próprios conselheiros. Protesto de torcida organizada, protestos e mais protestos de torcedores. O São Paulo, ele toma um 6 do Fluminense e ele de fato chega no fundo do poço. Agora, quando você olha para a realidade e tem um jornalista com informações devastadoras ali, assim, aterrorizantes. Por que nós não estamos sabendo disso? O que é tão grave que o São Paulino não pode saber? O São Paulo é uma entidade de, sei lá, obscura. O São Paulo, ele tem aí, tá guardando os segredos templários. O que tá acontecendo com o São Paulo que ele não pode vazar? Da maneira que esse cara fala aqui, não podendo vazar é porque é coisa, aparentemente, não sei, tá? Mas parece coisa criminosa. Não parece coisa dentro do jogo, dentro da realidade, dentro da legalidade. Como assim não pode falar? Por quê? Se o presidente do São Paulo, na qualidade de presidente ali, de gestor do São Paulo mesmo, ele é o que manda, e tem coisa aterrorizante na gestão dele, nós não podemos saber porque ela é errada também? Ela pode ser incompetente, mequetrefe, burra, desinteressada, que é o que o Júlio Casares mais parece, um desinteressado no São Paulo. Agora, quando o cara fala que não pode comentar, não vai comentar e que é uma coisa assim assustadora, nós temos que acreditar que é um negócio que não tá dentro do jogo, das regras, né? E aí você vai falar, Juba, você é ingênuo? Eu não sou ingênuo, é que eu não posso falar também o que eu penso. Agora, o Ricardo Bueno não é o que ele pensa, é o que ele sabe. E aí, cara? Nós não tínhamos que ter essa informação? Vazou pra mim, vamos investigar. Tinha que ter alguma coisa aí. Não podemos ficar nesse escuro sem saber o que caminho que o São Paulo tá tomando. Até porque se é papo de investigação, tem que ter aí jogado pras autoridades. O que é isso? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Isso aqui eu nunca vi. Em time assim, vi uns times aí que realmente o pessoal vai pra investigar agora o nosso. Nem vai ter uma investigação, o jornalista que sabe não fala, quem sabe não fala. Que isso, gente? Aqui é o São Paulo, cara. Gente, olha só. O Luiz Gustavo, quando ele se pronuncia, ele dá um golpe nessa diretoria do São Paulo aí. Foi um golpe bem dado no meio no estômago. Foi muito louco o que ele fez. Foi de parabéns. E isso, esse pronunciamento do Luiz Gustavo, ele pode ter antecipado a demissão de um diretor de futebol. Eu acho que o Belmonte iria cair de qualquer jeito. Eu até tava falando já aqui, Belmonte pra mim cairia tranquilo. Mas também nada muda o fato de que foi muito coincidência depois de um 6-0 e do Luiz Gustavo se pronunciar daquela maneira. O Rui Costa, já com o São Paulo abandonado pelo Belmonte, Belmonte mesmo falou, já não estava indo para os jogos, já estava praticamente fora. Então, quando o Luiz Gustavo coloca aquilo no ventilador, tira debaixo do tapete e joga pra cima, o Rui Costa tem que aparecer obrigatoriamente, querendo ouvir o Luiz Gustavo e coisa e tal. Só que isso desencadeou um monte de movimentos que tentaram também com os protestos internos dos conselheiros, eles estão tentando tirar o Júlio Casares do poder. E se isso aqui do Ricardo Bueno vaza, desse jornalista que vaza, acontece que o Júlio Casares pode cair muito antes, com uma coisa gravíssima que está rolando no São Paulo agora. O Belmonte sai do São Paulo e vai dar entrevistas por aí. E ele almoçou com o Júlio Casares hoje, segundo informações. Almoçou, tranquilo. Falou que ele faz parte da coalizão ainda. Tá tranquilo junto com o Júlio Casares. Assim, na boca miúda eles estão juntos ainda. O Belmonte, ele sai da diretoria, mas ele não sai ali do grupinho do Casares político. Só que ele fala que vai ficar com a família dele agora, mas que ele não descarta a candidatura para ser presidente no futuro. E aí, é uma coisa muito interessante. Você que é São Paulino, São Paulina, que está interessado no futuro do São Paulo, abra aspas aí para ouvir as palavras do Belmonte enquanto investimento.
Ele fala eu não vou ler tudo, né? Mas ele fala do Palmeiras, ele fala do Flamengo, ele fala que times que estão disputando o final da Libertadores e que estão disputando também o título brasileiro, que não é por mera casualidade, é porque tem investimento. Ele fala que ele não acredita nesse modus operandi que o Júlio Casares colocou de ir em passo de formiguinha, sabe, de grão em grão, que a galinha enche o bico. Ele não quer ir aos pouquinhos para resgatar o São Paulo nos cofres. Ele acha que São Paulo tem que investir desde já. Tem que agora parar a brincadeira e começar a fazer investimentos. Esses investimentos, eles têm que vir pro futebol e não para outros lugares. Coisa que o São Paulo não sabe qual é a sua prioridade. Eu não sei se eu vou achar aqui no texto tão fácil, mas ele fala assim, ó: agora, se não investirmos, continuaremos sendo um time de meio de tabela, blá, 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 blá. E aí ele fala, quer ver, o presidente... Ele falou que ele não vai falar qual que é o plano dele agora, porque o plano dele agora é um plano que ele não quer falar porque o Júlio Casares é quem está no poder. Ele fala isso aqui, ó: a redução virá com um aumento de time competitivo. Ele quer investir para ter um time competitivo. Ele fala isso aqui. E aí ele fala assim, ó: com um time mais forte, com investimento no futebol. Sem investir no futebol, na minha visão, a gente vai reduzir 30, 40, 50 milhões numa temporada. Mas numa dívida de 900 milhões. Quanto tempo vai demorar para reduzir isso aí? E ele fala também, eu não tô vendo aqui, mas ele fala assim que o investimento no futebol seria fundamental. Mas aqui, ó, ele fala assim, não existe resultado sem investimento, porque o Palmeiras e o Flamengo... Blá, blá, blá. Nós teremos um investimento que o Palmeiras e o Flamengo têm? É lógico que não. Mas eu acho que temos que entender o que queremos como instituição. O que o São Paulo quer? Onde o São Paulo quer ir? Nós temos que entender o que o São Paulo quer como instituição. Que esse é o principal problema do São Paulo, é não saber o que ele quer. Então o Belmonte também joga na cara do Casares aqui, que o Casares pega um dinheiro e ele não investe no futebol. Ele pode investir em outras áreas do São Paulo que não o futebol. Então o São Paulo não sabe o que ele quer. Ele quer ganhar títulos, ele quer ganhar o futebol, tem que investir. Na matéria, o Belmonte ele dá uma solução, ainda que paliativa, sem ele colocar qual que é o plano dele. Ele fala, pra mim tem que investir em futebol e voltar a ganhar. Um time que está competindo em alto nível e ganhando, esse time sim vai atrair investidores, vai atrair patrocinadores e é assim que a dívida acaba. Tirar 30, 40, 50 milhões da dívida total do São Paulo, que deve 900, você tira 50 por ano devendo 900, quanto tempo demora? Realmente, você tira no máximo 50 milhões, deve 900, sua dívida vai acabar em 18 anos, né? É isso? Em 10 anos aí ganha 500 milhões, em 18 anos você ganha mais 400 para dar 900 milhões que deve. E nós não vamos esperar 18 anos. São Paulo acaba se isso acontecer. Então o Belmonte, nesse ponto aqui, ele tá certo. Não é para esperar 18 anos ganhando 50 milhões por ano para amortizar 900. Até porque a dívida bancária não permite que você pague os 900. Em 18 anos a dívida vai estar em... 1 zilhão, né? Tá bem por aí mesmo. E eu achei isso aqui muito interessante, o Belmonte falando, principalmente porque me desperta aqui um alerta. Será que o Belmonte era o cara que prejudicava o São Paulo? Ou será que é o Júlio Casares? Belmonte está eximido de culpa de tudo? Claro que não. O Belmonte, com o investimento dele, quando ele pôde contratar, ele contratou o Orejuela, o Éder, trouxe o Miranda Velho, ele trouxe o William, o volante do México, que estava com 30 e porrada de anos, que corria muito. Chegou no São Paulo, machucou. Na hora machucou. Então o Belmonte ele fez muita lambança. Não vou nem falar do Galopo, 48 milhões de reais, coisa assim, é absurdo, Nicão, é bizarro. Então tem que investir, claro, mas o Belmonte também talvez não seja o cara para investir. Você coloca dinheiro na mão do Belmonte, esse dinheiro vai embora no Nicão, no Gabriel Neves, no Galopo, e isso também está errado. Agora, da maneira que ele coloca, o São Paulo aparentemente tem que vender os jogadores da categoria de base. E é por isso que teve principalmente o racha Belmonte e Casares. Qual que foi o racha gigantesco? Quando o Júlio Casares veio trazer o Evangelos Marinax para vender 30, 40, sei lá quantos por cento da equipe de base, e achando que aquilo ali seria maravilhoso, que ia pegar 200 e poucos milhões, o Belmonte ele rachou com o Casares, falou, não é assim, não é vendendo a base, que é o nosso maior fruto de renda, que você vai conseguir fazer um São Paulo no futuro bem feito. Não vai. Você tem que vender a base
e pôr esse dinheiro no cofre do São Paulo, e não metade disso no cofre do Marinacks. O Belmonte racha com o Júlio Casares e fica isso aí pra gente. Cara, que coisa escabrosa, né? Que situação escabrosa, que situação vexatória. Os caras estão quebrando o pau agora politicamente, e é claro que o Belmonte, ele vem pra ser o nosso próximo presidente. Se ele vai ganhar daquele grupelho do Júlio Casares, acho que vai. O Belmonte é um dos caras principais que adquiria votos pro Júlio Casares virar o presidente. O Belmonte respeitou o Casares, falou do Casares aí com um certo carinho até, mas ele fala que ele discorda da maneira que o Casares gere o futebol. Um dos pontos é essa categoria de base, o outro dos pontos é não investir no São Paulo futebol, e o outro ponto é que ele fala que o investimento tem, mas que não é no departamento de futebol, porque o São Paulo não sabe o que ele quer da vida. Aí você soma tudo isso ao que o Rodrigo Bueno, jornalista, falou, que o São Paulo tem coisa aí aterrorizante, coisa assustadoríssima, coisa absurda que ele sabe que não tá na mídia, aí é pra perder a linha, né não? Aí o bicho pegou ou não pegou? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!